Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido a todos a ficar de pé. Hoje vamos fazer a leitura do Salmo 82. Quem quiser acompanhar na Bíblia ou na projeção. Amém. O Salmo diz o seguinte: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgares injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haverás de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Irmãos, nesse salmo a gente tem a nítida cena do salmista clamando para Deus levantar do seu trono e julgar a terra, porque os deuses, os juízes da época não conseguiam refletir a justiça de Deus aqui na terra. E é um pouco compreensível essa situação, até porque naquele tempo eles tinham parte de toda a revelação. Eles só tinham a sombra do que haveria de vir. Porém, hoje nós temos a revelação por completo, e é justamente nessa época do Natal que a gente comemora que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para a glória de Deus, Então, justamente é isso o que o Natal significa. Então, irmãos, a gente tem o dever, por ter esse exemplo completo, toda a revelação disponível para nós, a gente tem o dever de, como igreja, se tornar cada vez mais parecidos com Cristo e conseguir refletir a justiça de Deus aqui na terra. E não só com a nossa fé, mas também com ações, com atitudes, ajudando o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um domingo. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser um pouquinho mais parecido contigo a cada dia que passa, para que a gente possa realmente ser resposta de oração para os irmãos que precisam de ajuda, para aquele órfão, para a viúva, para o necessitado, para o estrangeiro. Que o Senhor possa, através de nós, refletir a Tua justiça aqui na terra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos
que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa alma viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, e por isso não temeremos, ainda que a terra desfaleça, ainda que o sol adormeça e que o monte mais alto do mar desapareça, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Deus é a nossa rocha, salvação, pão da vida, e por isso viveremos, ainda que espada, perigo, fome ou nudez nos alcance, triunfaremos, pois quem nos separará do amor de Cristo? Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me
Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te damos graças, nós te bendizemos por teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua infinita graça. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é o domingo, o dia do Senhor, dia de cultuarmos ao Senhor, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Te damos graças, Senhor, te damos graças por todos os nossos irmãos que estão aqui hoje. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que estão viajando também. Estenda a tua mão, Senhor, que a tua boa mão seja com todos. Nós oramos, também pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, que possamos desfrutar deste meio de graça, que é o culto na plenitude, no nosso coração, na nossa mente, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, que alegria estar com vocês mais um domingo, e especialmente hoje na véspera do Natal. E eu quero convidar vocês para abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 26, a partir do verso 26, do verso 26 até o 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o 35. Louvado seja o nome do Senhor que sempre nos abençoa. O Senhor que sempre está conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 35. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 35, que diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo respondeu a Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Podem sentar, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma homilia por ocasião do Natal. Por que eu não estou chamando hoje de sermão? Porque, só para explicar, a homilia, a estrutura é um pouquinho diferente de um sermão expositivo, mas é uma exposição da palavra de Deus com a característica, principalmente, de extrair as lições principais, do texto bíblico. Meus irmãos, nasceu da Virgem Maria, é o título, desta homilia de hoje, desta pregação de hoje, e faz parte, de um dos artigos do nosso credo, do credo apostólico. Então eu quero falar hoje do nascimento virginal de Jesus e a importância que esta declaração de fé tem. Jesus nasceu da Virgem Maria. É óbvio que quando a gente fala nasceu da Virgem Maria, a gente lembra aquelas pessoas, o anticatólico radical, ele sempre remete, ele rejeita isso, tanto que boa parte dos evangélicos eles não recitam o credo apostólico. Justamente um dos motivos é justamente este: 2 artigos: nasceu da Virgem Maria e creio na Santa Igreja Católica. Tanto que alguns evangélicos que recitam o credo mudam o credo da seguinte forma: nasceu de Maria enquanto virgem, ou nasceu de Maria ainda virgem, e mudam a expressão na Santa Igreja Católica para a Igreja Universal, Igreja Evangélica. Tem alguns até que colocam Igreja Evangélica,
tirando todo o sentido da expressão exata e correta, creio na Santa Igreja Católica, no sentido de catolicidade, a igreja de todos os santos, de todos os lugares e de todos os tempos. Então, meus irmãos, o nascimento virginal de Cristo, ele é importante, né? Essa declaração, declarar e crer que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, seja crendo na virgindade perpétua de Maria ou não. A maioria dos evangélicos hoje não acreditam que Maria, né, tenha tido Jesus e continuado virgem, né, apesar do casamento com José. A maioria não acredita nisso, por muitos motivos justos. E esta ideia, né, de que Maria teve outros filhos, ela não é antiga, ela é nova, porque até o século XVII, século XVIII, o cristianismo unânime, tanto católicos, quanto protestantes, quanto reformados, acreditavam que Maria teve Jesus e depois não conheceu, né? Ela e José fizeram um pacto, um voto diante de Deus, e ela se manteve virgem até a morte. Isso era uma crença antiga da igreja unânime, né? Inclusive os reformadores, todos eles, e os reformados até o século XVII, mais ou menos, eles acreditavam nisso. Hoje não, hoje a maioria dos evangélicos, né, muito por conta do anticatolicismo, né, acredita de forma contrária. Mas o fato é que é preciso acreditar que, de uma forma ou de outra, né, que Jesus nasceu da Virgem Maria enquanto virgem, ou para sempre virgem. Isso não é uma questão aqui que eu quero discutir, apenas mencionar isso, né? Mas crer, meus irmãos, que Jesus não é filho de José, e sim que ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero, né, no ventre de Maria, isso é parte da doutrina cristã e não pode ser negociado. Jamais pode ser negociado. Jesus não é filho genético, filho geracional de José, e sim obra do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, como a gente vai repetir nos credos hoje, gerado pelo Espírito Santo, porque o nascimento virginal de Jesus, eu quero anunciar hoje, é que é ao mesmo tempo um juízo sobre a natureza humana, incapaz de se auto-redimir, e é também um anúncio de redenção. Então eu quero trazer esses dois pontos aqui para vocês. O primeiro é que a natureza humana é incapaz de se auto-redimir, por isso Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus. E ao mesmo tempo, o fato de ele ser Deus, gerado no ventre de Maria, ele é o anúncio da redenção, porque o Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é Deus que se fez humano. E ele é eterno, Jesus Cristo é Deus eterno. Ele estava, diz o Evangelho de João, capítulo 1, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. E esta é a tão cara para nós doutrina da preexistência de Cristo. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo, antes de se tornar humano, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele habitava a eternidade. E desde a queda de Adão e Eva no paraíso, quando o pecado entrou no mundo, Deus fez a promessa de redenção. Ok, o pecado veio. Ok, o pecado é uma realidade. Mas Deus fez uma promessa de redenção ali mesmo, quando o ser humano caiu no pecado. Deus fez uma promessa de redenção. Irmãos, de todo o Antigo Testamento é uma promessa da vinda deste Redentor. Todo o Antigo Testamento, desde as vestes que Deus fez para cobrir a nudez do primeiro casal, passando pelo sacrifício de Abel, passando pela arca que salvou a família de Noé do dilúvio, passando pelo cordeiro que substituiu Isaac no altar, passando pela vida de José, que é traído pelos irmãos e depois salva os seus irmãos, passando pelos sacrifícios previstos na lei de Moisés. Tudo era anúncio da vinda do nosso Redentor. Todo o Antigo Testamento é o anúncio da vinda do nosso Redentor.
A confissão belga, que também nós subscrevemos, diz: confessamos então que Deus cumpriu a promessa feita aos pais antigos, como em Hebreus capítulo 1 diz, pela boca dos seus santos profetas, quando enviou o seu próprio Filho, seu próprio único e eterno Filho, no tempo determinado por ele. Este assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, tomando realmente a verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem pecado. Jesus Cristo, meus irmãos, ele, por ser Deus, ele não tinha pecado. E era impossível que ele pecasse também. Ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Era impossível Jesus pecar. Se alguém perguntar, mas era possível que Jesus cobiçasse uma mulher? Não, era impossível. Porque quem cobiça, o homem que cobiça uma mulher que não é a sua, ele cobiça devido à sua natureza pecaminosa, devido ao fato de que ele é um ser caído. Anjo não é um ser caído, ele não cobiça, anjo não tem desejo por mulheres nem por homens. Anjo é um ser celestial, ele é um ser perfeito, aperfeiçoado pela própria santidade que Deus infundiu neles, que Deus colocou neles. Jesus Cristo, meus irmãos, ele era incapaz de odiar sem razão justa, por exemplo. Mas óbvio que ele odiava, porque o ódio, né, a ira no caso, ele é um sentimento legítimo do ser humano. E necessariamente ele não é pecaminoso, a ira. Mas, por exemplo, a inveja ele não tinha, porque a inveja é fruto da queda. Deus que possui ira, ele não possui inveja, por exemplo. Ele não possui orgulho, por exemplo. Não, eu não vou citar o advogado diabo, tá? Mas, meus irmãos, o nascimento de Cristo foi um ato soberano de Deus. Então nós cremos que Deus, nós cremos em Deus que existe nas três formas, ou de três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai enviou o Filho ao mundo. O Filho foi gerado então no útero de Maria pelo Espírito Santo, e este foi o milagre da concepção milagrosa de Jesus. Mais uma vez, a confissão belga diz: foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria no poder, ou pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção de homem algum. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem, um verdadeiro ser humano. Pois estando perdidos tanto o corpo quanto a alma, ele devia tomar ambos para salvá-la. O ser humano está perdido tanto no corpo quanto na alma. Por isso Jesus Cristo, ele tomou tanto a alma humana quanto o corpo humano, para salvar a alma humana, para salvar o corpo humano. Portanto, meus irmãos, o milagre do nascimento de Jesus foi um ato divino, colocando o Filho de Deus no mundo para resgatar o mundo. E a forma maravilhosa que Deus colocou o Filho no mundo foi por meio de uma gravidez, foi por meio de uma gestação. Por isso que a gravidez, né, a gestação, ela é uma coisa extraordinária, uma coisa linda demais. E Deus, ele diz então, como está registrado nos Salmos e também em Hebreus, capítulo 1, verso 5 e 6, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos o adorem, ou todos os anjos continuem o adorando. O nascimento virginal de Jesus, ele cumpre os propósitos de Deus, pois faz parte do plano de Deus. Eu quero trazer então aqui 4 pressupostos a partir desse fato. O primeiro, meus irmãos, é que o nascimento virginal de Jesus é um milagre divino, assim como toda a gestação, né, é um milagre divino, é um milagre da graça divina. O nascimento virginal de Jesus, ou a concepção, né, de Jesus no útero da Virgem Maria, é o maior milagre, neste milagre que é a gestação.
É um ato divino. O anjo foi enviado para anunciar a Maria que o Espírito Santo a envolveria e ela ficaria grávida por obra divina. Aquele que criou o ser humano agora estaria no útero de uma criatura sua. Lá na eternidade, quando ele cria, né, por decreto, por providência, por predestinação, por plano divino, ele cria Maria. Ele já cria a própria concepção sua no útero desta extraordinária criatura que foi Maria. Assim como tudo na Bíblia é uma história da salvação, assim como a Bíblia toda é a própria revelação de Deus, assim é o nascimento de Jesus. Isso é um desafio ao nosso racionalismo, é um desafio à nossa inteligência limitada, porque se a nossa fé, meus irmãos, parar aqui, nós não conseguiremos ir adiante e não poderemos crer nos milagres que se sucedem como tantos outros milagres. É por isso que muitos pregadores hoje estão negando os milagres de Jesus, negando que Jesus tenha andado por sobre as águas, negando que Jesus tenha transformado a água em vinho, negando que Jesus tenha curado os paralíticos e leprosos, porque assim eles poderão negar também que o Senhor Jesus tenha nascido num ato tão milagroso. Qual é a ideia hoje de muitos pregadores? É que Maria teria sido concebida num estupro, né, por um soldado romano, e Deus transforma esse estupro num milagre de redenção ao colocar no genes desse filho concebido a semente divina para resgatar o ser humano. Coisa mais louca, né? Que coisa mais louca. Mas nós não podemos negar, meus irmãos, isso é inegociável para nós. E nós cremos e declaramos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Esse é o nascimento virginal de Jesus, é uma demonstração graciosa de Deus para com todos nós. É o princípio do Evangelho e é a primeira fé que temos que exercitar em Cristo. É crer que Ele é Deus desde sempre. Amém? Amém. Em segundo lugar, meus irmãos, o nascimento virginal de Jesus Cristo foi um julgamento de Deus sobre a natureza humana e o anúncio da redenção da natureza humana, porque, irmãos, a humanidade havia se perdido. Ele tomou a natureza humana quanto ao corpo e também a verdadeira alma humana para que fosse um verdadeiro homem, pois estando perdidos tanto a alma como o corpo, ele deveria tomar ambos, tanto o corpo quanto a alma, para salvá-los. E essa é uma declaração da necessidade do Redentor. Nós precisamos crer nisso, porque a humanidade, necessitando de um Redentor, ela mesma não poderia produzir um Redentor. Ela necessitando de um Redentor, ela não poderia produzir este Redentor. O Redentor deveria vir de fora. O Redentor deveria ser Deus. E Calbart, ele faz uma declaração extraordinária quando ele diz: a natureza humana não possui capacidade de tornar-se a natureza humana de Jesus Cristo. Não possui. Ou seja, por transmissão, né, por geração, por transmissão, por solidariedade da raça, não haveria como a alma humana de Jesus tornar-se a alma humana do Salvador. Por quê? Porque a alma humana, ela, por transmissão, ela é pecadora. Nós herdamos o pecado geracional desde Adão. Então, ele toma a natureza humana, mas ao mesmo tempo a natureza divina. Ela anula qualquer efeito geracional do pecado. E Jesus então teve uma alma pura, uma alma santificada. Somente Deus poderia tomar a iniciativa e por meio de um milagre, ele introduz seu Filho ao mundo. O ser humano necessitava de redenção, e somente um ser humano poderia ser o representante da raça humana.
Mas por outro lado, somente Deus poderia salvar o ser humano. E o milagre, meus irmãos, é este: Jesus Cristo tornou-se humano como ser humano, mas era Deus como Deus. Veja, ele tornou-se humano como ser humano, mas ele era Deus como Deus. Tão humano como qualquer humano, mas totalmente Deus, como Deus Pai e como Deus Espírito Santo. Em terceiro lugar, meus irmãos, o nascimento virginal de Jesus é o nascimento do Filho de Deus, carregando a natureza humana, sem a natureza pecaminosa. Ele era humano, mas sem a natureza pecaminosa. Essa doutrina carrega outras duas, que são a filiação divina de Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a impecabilidade de Cristo. Jesus se fez ser humano, mas sua semente é divina, a sua natureza é divina. A natureza humana de Cristo, ela não existe por si só, ou por um só momento, a não ser como a humanidade de Deus. Ela não se torna, a natureza humana, a natureza divina de Jesus, ela não se torna divina no processo. Ela é gerada, ele já é gerado com a natureza divina. Ele não se torna o Filho de Deus, ele é gerado como Filho de Deus. Ele não se torna Deus, porque desde criança praticamente eu ouço pregações, né, dizendo que Jesus foi humano, só humano até os 30 anos. Então, quando ele é batizado, desce o Espírito Santo sobre ele. Então, a partir dali, ele passa a carregar a natureza divina. E hoje, né, tem um defeito na teologia reformada brasileira, né, que eu acho que é um defeito grave, que é separar a natureza humana de Jesus, a divina. Por exemplo, muitos teólogos, como Nicodemos, por exemplo, ele afirma que Maria não é a mãe de Deus, ou Maria é a mãe de Deus, mas só da parte humana de Jesus. E jamais, meus irmãos, a teologia ortodoxa, ela separa as duas coisas. Não há como separar a natureza humana da natureza divina. Maria é a mãe de Deus, mas de Jesus, não do Pai, né? Não do Pai. Por isso que nós declaramos, Maria é a mãe de Deus, mas é a mãe de Deus. Por quê? Porque ela carregou este milagre de ter Deus Filho, no seu ventre, no seu útero, enquanto ele foi gerado já como Deus. Ele foi gerado com essas duas naturezas, humanas e divinas. Por isso o credo de Calcedônia, ele diz, mãe de Deus, enquanto ser humano. Então não tem como separar essa questão, porque aí a própria Calcedônia vai dizer que as duas naturezas, a divina e a humana de Jesus, são inseparáveis, porque na época tinha uma doutrina chamada nestorianismo, que é o que alguns reformados hoje declaram, né, que Maria, por exemplo, é a parte humana, é mãe somente da parte humana de Jesus. E aí eles levam isso até a cruz, declarando o seguinte: o que Deus não morreu, somente a parte humana de Jesus morreu. Mas não tem como, porque nós teríamos que declarar também que Deus não sofreu, somente a parte humana de Deus teria sofrido. Jesus, Deus não teria sentido dores, apenas a parte humana, e é justamente esse desdobramento que se faz. Mas nós cremos, meus irmãos, a doutrina teológica ortodoxa vai dizer que Jesus foi gerado como 100% humano e 100% divino. Ele era um bebê no útero de Maria, 100% humano e 100% divino. Ele viveu como 100% humano e 100% divino. Ele sofreu as dores de forma, não tinha como separar as duas naturezas. Se a natureza humana sofria, a natureza divina sofria. Se a natureza divina era santa, a natureza humana era santa também. Se Jesus era Deus como homem, ele era homem e era Deus. Não há como separar. Então, meus irmãos, ele não se torna Deus no processo. Ele vem ao mundo como Filho de Deus. Ele nasce da Virgem Maria
mas é concebido pelo Espírito Santo, logo toda a sua natureza é santa. Não é o fato, meus irmãos, de Jesus não ter pai humano que o faz sem pecado, porque Maria também era pecadora. O fato de ele ser gerado pelo Espírito Santo é uma geração totalmente à parte da geração humana, é uma geração totalmente obra do milagre divino. Não foi obra do ser humano, mas foi uma obra divina em todos os sentidos. A natureza de Jesus, meus irmãos, ela não foi santificada pelo Espírito Santo, mas ele era santo em si mesmo. Mas a grande pergunta é então, por que o Espírito Santo desceu sobre ele com 30 anos? Para que ele pudesse ser ungido para o ministério, né? Pudesse ser, autorizado para iniciar o seu ministério, porque no batismo, não apenas o Espírito Santo desce sobre ele, mas o próprio Pai diz: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O próprio Deus diz: esse é o meu Filho amado, mas ele não se torna Deus a partir dali. O Espírito Santo desce sobre ele, mas ele não se torna cheio do Espírito Santo a partir dali. Ele já fazia parte da Santíssima Trindade, ou seja, irmãos, ele era impecável. E usando um termo, ele era imatável também. Não era possível matar Jesus antes de ele se entregar à morte. Não era possível ninguém matar Jesus, não tinha como. Porque ele era Deus. Ele andava sobre as águas e ninguém aqui tem o poder de andar sobre as águas. Não tem como. Não existe, pelo menos oficialmente, nenhum registro na história humana de que alguém tenha andado sobre as águas, porque só Deus pode fazer isso. Claro que tem alguns registros das histórias das igrejas pentecostais lá do início, que vários andaram sobre as águas, mas não tem registro, não tem nada, só a gente tem que crer, né, nisso, para não dizer, tá bom, né, mas que não há, não há. Não há. Não tem como perdoar pecados também, porque só Deus pode perdoar pecados, e Jesus perdoou pecados. Não tem como fazer isso a não ser Deus, ele era Deus. Agora, a santidade do ser humano, meus irmãos, somente é possível por uma ação divina, mas a santidade de Jesus é o próprio princípio da sua existência. Ele tinha a substância de Maria, mas tinha a natureza do Pai, pois ele era o Filho de Deus. E por último, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, o nascimento virginal de Cristo é o anúncio da redenção, é o anúncio da criação redimida, ou da nova criação redimida. Ele é o alvo da redenção, ele é uma nova criação, o Criador está redimindo a criação, e ele vem para resgatar o ser humano da sua perdição. Por isso Jesus nasceu. Toda a criação foi envolvida pela escuridão do pecado, e a própria criação não pode suportar, meus irmãos, uma eternidade sem redenção. Por isso que, quando Jesus voltar, vai ser criado um novo céu e nova terra, porque essa terra foi corrompida pelo pecado. Não tem como. E Romanos capítulo 8, do verso 19 ao 25, há o cântico dos filhos de Deus. Há o cântico que fala sobre a redenção, aguardando esta redenção final, porque ela foi tocada pelo pecado também, ela foi corrompida pelo pecado também, não apenas a terra, mas todo o universo. Porque por exemplo, se o homem um dia chegar até Júpiter, por exemplo, o homem não vai levar o pecado até lá, ele vai ser pecador lá. Então diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nossos corpos, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, sem redenção não há esperança alguma, nem para o ser humano e nem para a criação. Tudo se envolveria num caos progressivo,
A humanidade iria piorando, sem esperança de redenção. Para aqueles que acham que a humanidade está piorando, e muitos acham que a humanidade está piorando, que o mundo está piorando, mesmo assim eles têm esperança de redenção, eles creem que Jesus Cristo vai voltar e vai haver redenção. Outros acham que não, outros acham que a humanidade não está piorando, mas o mundo está evoluindo. E hoje é melhor do que ontem, mas mesmo assim, o mundo caminha para a redenção na vinda de Jesus, quando essa evolução se tornará plena, com a obra final da glorificação, quando os filhos de Deus serão glorificados, e os filhos de Deus sendo glorificados, o universo inteiro vai ser também transformado em novos céus e nova terra com santidade e justiça. Mas sem redenção, meus irmãos, o mundo se envolveria num caos progressivo até a sua autodestruição. E este é o pessimismo da ciência, por exemplo. Não há redenção na ciência. O mundo vai acabar numa explosão gigante. Já tem até data, daqui 2 bilhões de anos. Mas o Filho de Deus acredita numa redenção mais próxima. Por isso, meus irmãos, Jesus ter vindo ao mundo é uma manifestação da bondade máxima de Deus. É a sua bondade máxima, o seu beneplácito demonstrado em forma de redenção. E foi para isso que Jesus como Filho de Deus veio ao mundo. Para que ele fosse o fator de convergência entre o Criador e a criatura. Entre o Criador e a criação. Entre a história humana e a eternidade. E esta, meus irmãos, é a luz para a nossa redenção. E este é o sentido da redenção. Não há esperança de redenção fora da pessoa de Cristo. Não há redenção nenhuma sem a luz de Deus, sem Cristo. E tudo que o ser humano mais quer, mais sonha, é redenção. Tudo que o ser humano procura é redenção. As músicas procuram redenção. A política quer redenção. A cultura quer redenção, mas se corrompe cada vez mais. Inclusive, alguns anos atrás, eu citei isso que eu vou citar agora. Aqui mesmo, no início da capela, uma das maiores músicas de todos os tempos, cantada por um dos maiores cantores de todos os tempos, o Bob Marley. Ele canta uma canção das maiores de todos os tempos, que é Canção de Redenção. E ele diz assim, expressando, eu vejo que é um anseio do ser humano, que ele é uma síntese daquilo que o ser humano inteiro espera. Velhos piratas, eles me roubaram. Me venderam para navio mercantes, minutos depois deles terem me tirado do poço sem fundo. Ou seja, essa é a ilusão do ser humano. Me tira de um poço sem fundo, mas depois me vende. José foi assim, Mas minha mão foi fortalecida pela mão do Todo-Poderoso. Nós avançamos nessa geração triunfantemente. Você não vai me ajudar a cantar essa canção de liberdade? Pois tudo que eu sempre tenho são canções de redenção. Canções de redenção. Até quando vão matar nossos profetas, enquanto nós permanecemos apenas olhando? Alguns dizem que isso faz parte. Nós temos que cumprir o livro. Ajude-me a cantar essas canções de redenção. Pois tudo que eu sempre tenho são canções de redenção. Tudo que eu sempre tenho são canções de redenção. Parece um cântico, de salvação, mas era Bob Marley cantando. Então, meus irmãos, esse é o anseio da humanidade. Redenção. Redenção. E aí eu não tenho como não citar o William, quando, alguns anos atrás ele falou, eu só vejo um filme eu só gosto de um filme quando tem redenção no final. E é bom isso, a gente vê sempre a possibilidade de redenção. Mas, porém, meus irmãos, toda a redenção só é possível por meio de Jesus Cristo. Caso contrário, uma redenção apenas temporária. Apenas ilusória. Toda a redenção que necessitamos está em Cristo, desde a mais elementar escravidão, da mais elementar escravidão até a salvação final. O pecado nos lançou, meus irmãos, num poço de escuridões sem fim, em becos e sarjetas existenciais e morais
e nós nos perdemos sempre, meus irmãos. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma flertar com cultura alguma, porque nós temos a grande possibilidade de nos perder. Nós não podemos nos apaixonar por cultura alguma, porque a nossa tendência é nos perder. Por isso eu digo, né, para quem está estudando, e eu gosto que o pessoal estudem, mas não flertem, por exemplo, com a teologia liberal. Não ceda 1 milímetro da sua ortodoxia. Por quê? Porque nós temos a tendência de sermos engolidos pelo poço fundo dessa sedução da cultura que nos puxa para o buraco sem fim, para a escuridão sem fim, para uma sarjeta existencial. E a primeira coisa que nós vendemos, meus irmãos, são nossos valores e os nossos padrões morais. Quando nós cedemos um centímetro, meus irmãos, da nossa ortodoxia, da nossa verdade bíblica, a primeira coisa que se vai são nossos valores, são nossas virtudes maiores e, por fim, os nossos padrões morais. E quando isso é deixado de lado, quando a gente dá um passo, irmãos, a gente afunda. Por isso que eu sempre digo, a vontade perfeita de Deus não é a nossa felicidade hoje no mundo em primeira instância, mas é a nossa santidade, Por isso, irmãos, não cedam, não arredem pé, não se apaixonem, não se encantem por cultura nenhuma, apenas usem e, se possível, a redimam. Veja se há possibilidade. Uma música, por exemplo, veja se você pode redimi-la na sua alma, para depois ouvi-la pela segunda vez. Um filme, veja apenas se você pode redimi-lo na sua alma, para então vê-lo uma segunda vez. E se for vê-lo uma segunda vez, veja para benefício de alguma lição. E aí na época eu meio que dei uma zoada do hino, mas hoje eu vi, o Emílio tinha razão. É assim mesmo que a gente tem que fazer. Pode me mandar um pix no final ainda, que eu, né, já. Meus irmãos, quem vê na internet já pensa, esse pastor era aquele dinheirista, né, aquele rico que anda de carrão, que vai tirar férias em Cancún. E tem um relógio de 200 mil e a camisa dele vale 5 mil. E a cruz então deve valer 10 mil. Por fim, meus irmãos, nossa mente, nossas decisões, nossos caminhos sempre nos levam a lugares sem saída. Mas com Cristo nós perseveramos. Cristo é a nossa redenção sem fim, a nossa redenção até o fim. Não há a mínima possibilidade, meus irmãos, de redenção em nós mesmos. Nós não vamos conseguir consertar as coisas. O ser humano não vai conseguir consertar as coisas. A cultura não vai conseguir consertar as coisas. A política não vai consertar as coisas. Porque, irmãos, se algum político nesse mundo algum dia for bom, ele não vai ser reeleito. Acredite nisso. Se um papa algum dia nesse mundo for bom, ele vai ser morto. Se um pastor algum dia prometer, né, a redenção para vocês, ele vai ser corrompido de alguma forma, como todos são. Ou como todos não, né? Como muitos são. Não dá. Não há a mínima possibilidade de redenção em nós mesmos. A redenção está em Jesus. Todas as redenções estão em Jesus. Todas as redenções. A principal redenção que foi anunciada na cruz. A redenção dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. E aí minha pergunta final é: o que você quer redimir na sua vida neste ano? A partir desse Natal, em primeiro lugar. O que você quer redimir? Há o que redimir? O que queremos redimir da nossa vida? Redimir é consertar, é transformar, é colocar debaixo da vontade de Deus. O que você quer redimir? O que você quer restaurar? O que você quer recuperar? O que você quer consertar? O que você quer que seja salvo no final?
Que redenção que precisamos, que não encontramos em Jesus? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero ter um momento com vocês que vai fazer parte a partir de hoje, a nossa liturgia também, é a confissão de pecados. Quero que você pense, a partir dessa palavra, o que você quer redimir. A palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero que você pense agora, em um momento silencioso, os pecados que você quer apresentar diante de Deus para que Ele perdoe seus pecados. Senhor, perdoe seus pecados. Nosso Deus de bondade e misericórdia, que entregou o seu Filho para perdão de nossos pecados, promete aos que confessarem com arrependimento e fé o perdão. Assim sendo, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza no caminho da vida eterna. Todo aquele que pecar tem advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo, por sua vida, morte e ressurreição. Ele encontrou suas ovelhas perdidas e as trouxe de volta, regozijando-se por um pecador que se arrepende. Em Jesus, nós jamais estamos fora do alcance do amor de Deus. Assim hoje, em nome de Jesus, eu proclamo a todos nós que cremos no Evangelho, em Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Recebam o Evangelho na sua vida, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por tão maravilhosa graça. Enquanto o Natan vai cantar mais um louvor, nós queremos convidar vocês para participar da ceia. Eu glorifico a Deus porque eu estou vendo meus amigos, o pastor Lasmar e a Sônia Lasmar. Deus abençoe vocês. Que alegria ter vocês aqui conosco. Já fazia uns 2 anos que a gente não se via, mas que Deus seja louvado. E eu convido vocês a participar da ceia com a gente, que vai ser uma alegria para a nossa igreja ter vocês. Aliás, é uma alegria para a nossa igreja ter vocês junto conosco, cultuando a Deus neste domingo. Louvado seja Deus. Convido vocês então, minha filha Carol, que veio me visitar, nos visitar, toda bonita, toda feliz, solteira. Então, vamos participar da ceia. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Travou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e neles triunfou. Esse mesmo triunfo
Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Graças a Deus, louvamos a Deus por seu amor, por sua infinita bondade. Meus irmãos, hoje é Natal, né? E véspera de Natal, e eu quero hoje, né, que a gente recite o Credo Niceno, que já faz algum tempo que a gente não faz isso, né? Mas eu gostaria que a gente recitasse então o Credo Niceno na nossa ceia. Vamos colocar aqui na projeção. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue recitar devagarinho. Vamos recitar o nosso credo, né? Nosso segundo credo. Vamos lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai e antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Oh, que glória! Que maravilha! Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão que vamos comer,
e pedimos a bênção, Senhor, para o cálice, porque a Tua palavra diz que o Teu corpo é verdadeira comida, o Teu sangue é verdadeira bebida, no sentido que nós somos parte da morte e da ressurreição do Senhor. Amém. E com a Sua morte, nossos pecados são perdoados, e nós somos justificados. Por isso nós declaramos hoje que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Bebam o cálice. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua infinita graça, por tua infinita bondade e misericórdia. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Quanta glória, Senhor, há no culto que prestamos a Ti. Meio de graça que nos abençoa, que nos santifica. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Amém. Meus irmãos, orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos aqui, te damos graças por nossos irmãos, pelas famílias aqui presentes, te damos graças pelo culto. E agora, Senhor, eu te peço um Natal abençoado para todos, porque nós glorificamos a Deus pela vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós anunciamos o Evangelho porque nós cremos no Evangelho, nós cremos na vinda do Salvador para redimir, não apenas nós, mas a humanidade dos seus pecados. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Agora eu te peço uma semana abençoada para todos, que a boa mão do Senhor seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Abençoa nossas crianças, abençoa os mais velhos, abençoa os mais novos, abençoa a todos, Senhor, a todos, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.